Olá, meus irmãos, mais uma vez compartilhando com vocês um pouco das reflexões que temos feito ao longo destes dias. Tem sido uma jornada difícil, mas extremamente motivadora. O Senhor tem falado muito conosco e de antemão já queria agradecer as orações que têm sido feitas em favor de todos os presbíteros. Muito obrigado. A gente espera que essas orações elas não cessem, porque quanto mais vocês oram, mais o Espírito Santo nos inspira a compartilharmos com vocês da parte de Deus. E em meio a tantas notícias ruins que temos recebido ao longo dessas últimas semanas, eu queria te fazer uma pergunta. E a pergunta é: o que você faria se você recebesse uma notícia de morte? Qual seria a sua postura? Qual seria o seu comportamento? Eu queria compartilhar com vocês um texto que retrata a vida do rei Ezequias, que está no livro de Isaías, no capítulo 38, dos versículos de 1 a 5. Eu queria fazer essa leitura com vocês. O texto diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Irmãos, olha que notícia terrível para um rei. Um rei íntegro, um rei reto, um rei que era do agrado de Deus, recebe uma notícia de morte. O que você faria? Bem, quando a gente recebe uma notícia desse aporte, é fato que a gente perde o nosso chão, a gente perde as estribeiras, a gente não sabe bem o que fazer. Mas imaginemos quantas famílias estão recebendo esta notícia de seus entes queridos. Espiritualmente para nós, eu gostaria de te mostrar algumas coisas que o rei Ezequias fez e outras coisas que nós poderíamos fazer nesses dias. E aí vai uma mensagem principalmente para aqueles que são os reis da casa, aqueles que são os profetas de seus lares, aqueles que estão na posição de sacerdotes de suas famílias. Olha o que o rei Ezequias faz após ouvir essa notícia. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmãos, se essa notícia batesse à minha porta nesse momento, algumas medidas eu iria tomar. E aí eu queria dividir com você essas medidas. Bem, como um homem que sou, chefe da minha casa, instituído por Deus como rei e rei dentro dos nossos lares, ele existe para ordenar as coisas, para colocar as coisas em seus devidos lugares. Estamos como rei para os nossos lares para estabelecer governo. Mas o Senhor também nos coloca dentro de nossas casas como profetas. O profeta, ele é a voz, ele é a boca de Deus dentro de suas casas. E ele existe para falar da parte de Deus. E como sacerdotes, o que devemos fazer? Como sacerdotes, nós devemos ser os intercessores das nossas casas e de nossas famílias. Eu fico pensando, o que uma mulher faria se recebesse uma notícia como esta? Põe em ordem a tua casa. Logo me vem à mente várias coisas que as mulheres elas têm por costume fazer. Bem, as mulheres se dedicam sabiamente ao cuidado de seus maridos, de seus filhos. As mulheres cuidam do lar. As mulheres colocando as coisas em ordem, a sua casa em ordem, lavariam os corredores, a casa, o banheiro. E quando eu penso nos homens, o que os homens fariam para colocar essas coisas em ordem, assim como foi a direção que Isaías deu ao rei Ezequias? Bem, eu queria dizer a vocês
o que é que podemos fazer, irmãos, ao colocar em ordem as nossas coisas? Primeira coisa, a comunhão. Analisarmos se a nossa comunhão com Deus, ela está em ordem. A nossa vida de oração, a nossa vida de jejum, a nossa vida de leitura e interação com as Escrituras. Uma outra coisa seria a vida de comunhão com a nossa família. Como ela tem andado, como ela está, como temos vivido esses dias com as nossas esposas, com os nossos filhos colocando em ordem essa relação com seus pais e vice-versa. Colocar também em ordem a nossa comunhão com o corpo, de forma a olhar para dentro de nossas almas, a olhar para dentro de si mesmo e perceber se há em nós algum vírus de desordem, vírus que nos coloca numa situação de falta de paz com os nossos irmãos, fazer uma varredura como um verdadeiro antivírus. A gente precisa fazer isso às vezes para saber se estamos com paz com os nossos irmãos. Uma outra coisa, e essa é imprescindível ser feita nesses dias, analisar como anda a nossa vida financeira. Tá, irmãos? Por que isso é importante? Imagine se você recebe uma notícia de morte e morre. Como vai ficar essa parte financeira sob o encargo exclusivo da esposa? Será que sua esposa saberia lidar com toda a questão financeira de sua casa? Será que você nesse momento tem dívidas e que deveria colocá-las todas em ordem? De fato, irmãos, nesses dias precisamos colocar a nossa vida em ordem. E aí eu quero dizer a você, ao colocar a nossa vida em ordem, nos vem paz. Independente do que acontecerá conosco, apenas estou fazendo convosco uma reflexão, tá? A mesma que com certeza o rei Ezequias fez. Ao colocar a sua vida em ordem, a primeira coisa que ele fez foi orar. Foi se virar para a parede e dizer a Deus quem ele era, o que o havia feito para o Senhor. O Senhor ouve a sua oração e dedica ao rei Ezequias mais 15 anos de vida. Então, irmãos, eu quero dizer a você, coloque a tua esperança no Senhor, tá, irmãos? Independente das notícias que nos sobrevenha, a gente precisa ter o nosso coração inteiramente disposto a sempre alcançar a paz de Cristo, a entender de que Ele é o dono de todas as coisas e por Ele vivemos. Independente de qual será a notícia que baterá em nossa porta, coloquemos a nossa casa e a nossa vida em ordem, tá bom? Jesus abençoe vocês.